Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Pode ler, irmão Sérgio. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nós temos aqui, olha, naquele dia, sendo já tarde. Então, eu começo a analisar assim, olha, poxa, era um dia em que eles tinham feito todas as suas tarefas, já tinha vivido aquele dia, já tinha passado por um tempo junto, e sendo já tarde, Jesus lança a eles um desafio. Então, Jesus, ele vem para ensinar. Então, eu entendo assim, quando Jesus ele lança qualquer coisa, qualquer sugestão de Jesus, é para ensinar. E Jesus fala para eles, passemos para outra margem. Vocês acham que Jesus sabia o que aconteceria dessa margem a outra margem? Certeza. Ele sabia que ia acontecer? Será que ele sabia que ia acontecer ou ele foi pego de surpresa? Claro que ele sabia. Ninguém pega de surpresa, não, filho. O que você acha, irmão Serginho? Como Jesus sempre teve para ensinar, ele veio para ensinar. Então, tudo isso que aconteceu, como que se fosse assim: hoje eu vou dar uma aula, né? Vamos ver quem é que vai sair bem nela. Isso só ele e o íntimo dele, né? O Cristo nele. E aconteceu aquilo. Então, para mim, ele já sabia, sim, né? Não é porque também ele já sabia que ele estava dormindo tranquilo. Não, porque ele, mesmo que se ele não soubesse, ele ia estar dormindo tranquilo também, ele ia estar preocupado com as ondas balançando para um lado e para o outro, né? Então, eu creio que ele sabia, sim. Naquele dia, sendo já tarde, irmãos, sendo já tarde, Jesus disse-lhes, passemos para outra margem. Então, aqui tem um ensinamento. Jesus, ele está dizendo para os discípulos, olha, nós temos que passar para outra margem. E essa palavra que Jesus fala para os discípulos é uma palavra que nós devemos usar para nós também. Isso aqui deve ser lição para nós. Onde Deus quer nos ensinar? Na outra margem. É no processo de nós passarmos para outra margem. Nesse processo de nós passarmos para outra margem, Jesus está nos ensinando. Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus propõe nos ensinar também esse passar para outra margem. Então, cada passagem aí, os irmãos perceba que eu vou pegando como lição, como revelação para nós, cada passagem do texto, né? Então, eu entendo que, naquele dia, sendo já tarde, ele dá uma ordem. Então, não era momento de sair do local que eles estavam, mas mesmo assim, ele dá uma ordem para eles. E a ordem era, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então, interessante. Para passar para outra margem, o que eles fizeram, os discípulos? Eles colocaram Jesus no barco. Olha que interessante. É o correto de se fazer. Todas as vezes que eu quiser sair de uma margem para outra margem, o interessante é eu colocar Jesus nessa caminhada. É eu pôr Jesus nessa caminhada. E eles fizeram o que era correto. E quando eles colocaram Jesus nessa caminhada, outros barcos também seguiram eles. Interessante isso, né, irmãos? Se nós parássemos só nessa partezinha do versículo aqui, dá para a gente meditar muito, irmãos, sobre o que o texto está dizendo. É um texto interessante. Então, eu faço isso. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu sento e começo a fazer assim, dessa forma, entendeu? Meditando sobre o texto, sobre a passagem do texto, sobre aquilo que a história está mostrando, que me traz alguma revelação do dia a dia, para o dia a dia, para que eu possa viver esse Deus em mim. Então, a ordem era passar para o outro lado, para outra margem. Todos nós deveríamos entender isso, que na margem de cá, do lado de cá, eu não vou aprender com Deus. Vai ser muito difícil aprender alguma coisa de Deus se eu continuar do lado de cá. Eu tenho que sempre pôr Jesus no barco e ir para outra margem, porque é na outra margem que está a revelação. E a revelação começa dentro desse processo da travessia daqui para lá, entendeu? É nessa travessia, é nesse processo que eu vou começar a entender o que Deus quer, as coisas de Deus para mim. Então, quando eu assim o fizer, eu entender que eu tenho que passar para outra margem e eu trouxer Jesus no barco comigo, outros barcos também me seguirão. Eles vão vir atrás também. Eles também entenderão que Jesus está ensinando, que Jesus está revelando, que Jesus está se mostrando. No versículo 37 diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento. Mais uma coisa que eu medito aqui. Não é porque Jesus está no barco, irmãos, que as coisas irão tudo bem. Então, quando as coisas não estão bem, não significa que Jesus não está no barco. Não significa que eu não estou com Deus. Não significa que eu não estou na vontade de Deus. Quando as coisas estão dando tudo errado, isso não significa que eu estou fazendo tudo errado. Eles estavam fazendo tudo certo, mas estava dando tudo errado. O certo deles não os livrou do errado. Entendeu? É outra coisa que eu paro para meditar. Então, eu estou sempre em constante meditação daquilo que era a ação que o texto me propõe, irmãos. Jesus não estava com eles? Jesus estava com eles. Eles não estavam assegurados porque Jesus estava com ele? Segundo o que pensa a religião, eles estavam seguros porque Jesus estava no barco. Mas isso impediu que a tempestade viesse? Não impediu que a tempestade viesse. Impediu que o vento soprasse? Não impediu que o vento soprasse. Então levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco. Significa que, mesmo Jesus estando no barco, nós vamos enfrentar ventos, temporal, ondas fortes, ondas grandes, que vão dar contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, nota, irmãos, o cenário era esse cenário que nós estamos vendo descrito nessa história. Era um dia em que eles passaram junto, já tarde desse dia, a hora que ninguém tinha que fazer mais nada, porque já era tarde, Jesus propõe para eles: passemos para outra margem. Por que Jesus foi propor isso para nós, pessoal? Olha só onde nós estamos agora, numa tempestade. Estamos morrendo de medo. Estamos prestes aqui a morrer.
porque o barco já está enchendo de água. Já estava se enchendo de água. Estava a encher-se de água. Se Jesus é Deus, ele poderia ter dito para nós ficarmos lá na margem garantido, seguro. Se Jesus fosse de fato nosso Salvador, um Salvador para nós, ele deveria nos salvar dessa tempestade. É o que muitas pessoas pensam, irmãos. Esse é o entendimento de muita gente. De um Jesus Salvador dos seus problemas. Eu costumo dizer, e disse várias vezes para vocês aqui, que Jesus não veio salvar problema de ninguém. Mas é duro ouvir isso, viu, Morning? É duro ouvir isso. É duro, é difícil. Então, o que Jesus veio fazer se ele não veio me livrar de problemas? Ele veio te ensinar para que você, estando no problema, você se revele como filho de Deus dentro do problema. Não é para te livrar do problema. É justamente se você tiver que passar por um problema, você ter a noção exata de quem você é, mesmo estando dentro do problema. Essa é a missão de Jesus. Essa foi a missão de Jesus, ensinar que não é porque nós estamos com Deus que nós não enfrentaremos problemas, mas quando enfrentarmos problemas, nós podemos revelar dentro desse problema quem de fato nós somos, se é que nós temos a consciência de quem nós somos. No versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Poxa vida, mas que coisa, né? Vento forte, tempestade, temporal de vento, ondas fortes, arremessavam contra o barco estava a encher-se de água e Jesus dormindo. Às vezes a sua vida está tão atravessada de problemas, irmãos, e Jesus continua dormindo ainda. Você mantém ele dormindo ainda. Assim como ele estava lá, ele pode estar na vida de muitas pessoas ainda dormindo. E às vezes nós precisamos despertar esse Jesus, para que nós possamos aprender com ele como nós devemos agir no nosso dia a dia. Qual é a nossa responsabilidade diante do quadro que está se apresentando a nós? Enquanto Jesus estava dormindo, o que esses homens pensavam? N entendimentos, N pensamentos. Diversas coisas passavam pela mente desses homens. Vamos morrer, vamos perecer, o barco vai afundar, nós vamos sofrer avarias grandes. Estamos aqui com o barco quase a encher-se e Jesus continua dormindo. Então, qual foi a reação desses discípulos? Foi a reação mais natural possível. Eu creio que todos nós se nós estivéssemos lá, nós também agiríamos desse modo, dessa mesma forma. E então, o que eles fizeram? Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O senhor não liga, não? Para o senhor está tudo bem? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Não importa. O senhor não se importa? Não te importa que pereçamos? E ele, despertando, resolveu o problema deles, né? Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Tranquilo, até aí tudo bem. Maravilha, né? Mas se ele tivesse parado por aqui, irmãos, nós teríamos visto mais uma vez o milagre. Mas será que Jesus fez tudo isso para colocar eles no mar, para mostrar para eles milagre? Ou a intenção de Jesus era além do milagre? Era dar para eles um ensinamento a respeito dos sinais.
Eu creio que era além do milagre, irmãos. O milagre era o de menos aqui. Porque o que vem depois aqui é o que realmente nos importa. Então, lhes disse, agora vem o ensinamento. Por que sois assim tímidos? Essa é a mesma pergunta que a gente tem que fazer para nós. Nós temos que fazer para nós. Por que nós somos assim, tão tímidos diante dos problemas, irmãos? Por que nós somos tão tímidos diante das tempestades? Por que é que nós somos tão tímidos diante das circunstâncias? Por que é que nós somos tão tímidos diante daquilo que se apresenta a nós? Como é que não tendes fé? A pergunta que ele faz para eles. Como é que, vendo tudo que vocês viram, entendendo tudo que vocês entenderam, eu convoquei vocês em um dia em que já era tarde para que isso acontecesse, já era tarde, convoquei vocês e disse para vocês, é necessário passarmos para a outra margem, para o outro lado. Vocês não entenderam isso? Onde está a fé de vocês? Por que vocês são tão tímidos? Onde estão a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por essa resposta, irmãos, nós estamos vendo que os discípulos, eles estavam interessados no quê? Na pergunta de Jesus, em entender aquilo que Jesus estava dizendo, ou eles estavam surpresos com aquilo que eles tinham visto e possuídos de uma alegria por ter vivido aquilo, e agora a dúvida era, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Filho. A resposta seria, este é o Filho. Para o Filho, ele não tem dificuldade, ele não tem problema, irmãos. O Filho não tem problema nenhum de enfrentar nenhuma dificuldade, nenhuma tempestade. O Filho não tem problema de enfrentar o mar, enfrentar o vento forte. O Filho não tem problema de enfrentar um barco que está se enchendo d'água. O Filho, ele realmente entendeu a posição dele. E a posição dele não é a posição do lado de cá. O Filho, ele se revela filho no dia que ele entendeu que ele passou para o lado de lá. E o que é o lado de cá e o que é o lado de lá, irmão Orlindo? O lado de cá é o lado das coisas naturais. É o lado das resoluções naturais. É o lado em que nós encaramos a vida pela naturalidade, pelas coisas naturais. E o lado de lá, o que é? É o lado superior. O lado de lá é o lado onde nós temos falado com os irmãos, onde tudo está pronto, onde tudo se resolveu, onde eu tenho que acessar o outro lado, entender como se resolveu e aplicar essas resoluções que aconteceram do outro lado na minha vida, para que isso também seja revelado desse lado. Então, a vida, ela vai me proporcionar sempre ocasiões que, dessas ocasiões, eu tenho a oportunidade de acessar o outro lado ou permanecer desse lado. Ou eu fico de um lado da banda, ou eu atravesso para o outro lado da revelação. Então, essas são formas de vida. Jesus, ele tinha suas convicções, por quê? Porque ele sabia quem ele era. Não tinha dúvida alguma de quem ele era. E sabendo quem ele era, nada desta vida, ou da vindoura, ou desse tempo presente, ou do tempo ainda que nós não conhecemos, podia afetá-lo. Por quê? Porque ele era sólido,
Ele era convicto de quem ele era. Era isso que fazia toda a diferença na vida de Jesus. E por que então que ele chamou ou considerou os seus discípulos homens tímidos que não tinham fé? Por que ele considerou isso? Homens tímidos que não tinham fé. E, irmãos, se eu tivesse lá no lugar desse discípulo, eu faria a mesma coisa. Eu receberia a mesma bronca de Jesus. Você é tímido, você não tem fé. Os discípulos, irmãos, era para que eles estivessem pedindo socorro para Jesus, ou era para que eles tinham toda a condição de resolver o problema que eles estavam enfrentando? Ou era para que eles resolvessem o problema que eles estavam enfrentando? Era para que eles resolvessem o problema que eles estavam enfrentando. Teve uma outra passagem onde um pai procura Jesus e fala assim: olha, me ajuda, porque o meu filho está endemoniado. Eu conversei com seus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. E aí Jesus fala para ele: até quando eu estarei com vocês e vocês estarão sofrendo? Até quando vocês serão meninos na fé? Até quando vocês vão ficar esperando que coisas extraordinárias aconteçam para que vocês possam revelar, crer ou se manifestar? Até quando? É hora de vocês assumirem a responsabilidade de filho que você é. Vocês assumirem a responsabilidade de viver como Cristo e, de fato, viver como Cristo. Já não é mais aceito que vocês fiquem buscando um Deus Salvador para vocês, mas que vocês revelem a salvação que lhes foi implantada e, a partir disso, mude a concepção das pessoas em relação a Deus. Então, eu não vou ajudar alguém, irmãos, dizendo para eles o quanto eles devem buscar a Deus como sendo o socorro deles. Mas eu vou ajudar alguém quando eu disser para ele: olha, esse Deus já te preencheu com tudo que você precisa. A partir de agora, aprenda a viver com o que você tem. Aí eu vou ajudar essa pessoa. Porque ela deixará de ser um necessitado para ser um abençoador. E aí ela terá a sua vida resolvida. Ela saberá como se portar diante das situações. Então, Jesus está chamando esses discípulos à consciência de que eles eram para abençoar a situação e não eram necessitados de serem abençoados na situação. Essa era a bronca de Jesus. Poxa, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda são tímidos. Por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês não levantaram a mão aqui e mandaram o mar ficar quieto? Por que vocês não fizeram com que a bonança viesse? Por que vocês não mandaram o vento parar? Por que vocês não fizeram isso? Porque vocês ainda são tímidos. Por que vocês ainda não tendes fé? Qual é o seu nível de entendimento a respeito de quem você é? E aí isso fez toda a diferença. Então, irmão, mas a clareza vem do irmão, assim, com facilidade, o irmão fica meditando. Primeiro versículo, né, meu? Passemos para a outra margem, né? A parte que Jesus chama eles, né? E o irmão fica meditando. E os outros barcos? Jesus não estava no barco, como os outros barcos que foram seguir ele também. Tá. Os outros barcos, irmãos, eles vieram... E o que aconteceu na tempestade? Ninguém fala nada, né? Não fala nada dos outros barcos. Mas o que o texto está dizendo aqui? Olha, e os outros barcos, olha como que é interessante. E os outros barcos o seguiam. Irmão, você não sabe, você não faz ideia do tanto de barco perdido na tempestade que está aí,
que está precisando de alguém, de algum barco com Jesus dentro, para que eles possam seguir. Entendeu? Eles não estão precisando de igreja, não estão precisando de religião para eles seguirem. Estão precisando de um revelador de Deus para que eles possam seguir. Eles estão precisando de alguém que esteja com Jesus no barco, dentro do processo, entendendo que ele já está passando para outra margem. Entendeu? Então não adianta eu chegar aqui para vocês, ou, sei lá, abrir um canal no YouTube e ficar falando de coisas que o povo está cansado já de ouvir e não resolve nada, não resolve nada. O que adianta fazer isso aí? Isso aí eles já ouvem lá. Eles estão querendo barcos para seguirem. E esses barcos quem são? São aqueles que se entendem como filho de Deus, prontos, completos, maduros, abençoados, sem falta de coisa alguma, abençoador. Então, esses são os que o povo quer seguir. Essa é a carência do povo. A carência do povo não é um local para que eles vá frequentar. A carência do povo não é regras para que eles possam seguir. Não são leis para que eles possam seguir. A carência do povo, irmãos, não é dizer para eles o que é certo ou o que é errado. Isso eles já ouviram, a vida toda. A carência do povo é eles olharem para alguém e dizerem assim: poxa, eu vou seguir aquele cara porque aquela pessoa de fato revela Deus. Essa é a carência do povo. A carência do povo é chegar num local onde tudo está dando errado e levanta uma pessoa lá e dá o jeito naquele local que tudo está dando errado. Tá uma discussão aqui porque a pessoa colocou muito açúcar no café, o café não está tão preto igual ele queria. Beleza, chegou um filho de Deus, apaziguou o local. A pessoa de Deus foi capaz de abrir mão do seu direito em favor do outro, que todo mundo julgou que o outro estava errado. Mas o Filho de Deus não se inseriu na iniquidade e abriu mão do seu direito. E aí? Poxa, eu não esperava essa reação daquela pessoa. Eu achei que ele deveria exercer o direito dele, exigir o direito dele, e ele abriu mão, trouxe a paz para aquele local, abençoou a pessoa e foi embora. Então, são esse tipo de gente que deveria ser a inspiração para que os outros seguissem. Por que você vê a massa perdida, irmão? Porque eles não têm quem seguir. Eles não têm quem seguir. Eles olham para um lado, vê tudo errado, olham para o outro, vê tudo errado, olham para o outro, vê tudo errado, olham para o outro, vê tudo errado. E quando eles vêem um certo, eles descobrem que aquele certo também é errado. E aí? Vai fazer o quê? Vai seguir o quê? Entendeu? É o que está acontecendo, é o que sempre aconteceu o tempo todo. Então Jesus ele veio para ser para nós um caminho. O que é um caminho? Um caminho é um local onde você se coloca nele e caminha. Todo o caminho que você não caminhar nele, se você não andar nele, ele não é caminho. Só é caminho quando você caminha nele. Então Jesus ele é o caminho nesse sentido. Então todas as vezes que Jesus fala que eu sou tal coisa e eu não vivo como sendo tal coisa, irmãos, eu tenho informações, mas eu não entro no caminho. Eu não ando no caminho. Por isso ele diz, aquele que quiser vir após mim, o que é vir após mim? É seguir o caminho. Então, teorias, maravilhoso. Teorias é bom. Até ajuda. Mas igual a prática não tem, irmãos. Igual a pessoa vê, não tem. Poxa, por que ele consegue ser assim e eu não consigo? Essa é a questão. Por que o fulano consegue ser assim e eu não consigo? O que está acontecendo, então?
Não é porque o fulano fala isso, não, porque o fulano é assim. Porque falar é fácil falar. Eu falar para vocês fazerem alguma coisa é a coisa mais fácil que tem. Eu falar, faça isso que vai dar certo. É coisa fácil falar isso. Mas quando vocês verem eu sendo o que eu estou falando, irmãos, aí sim, isso é inspirador, isso é exemplo. Isso é meio de revelação. Então, os filhos, eles aguardam a manifestação, ou melhor, a humanidade, né, a criatura, aguarda a manifestação dos filhos. E vai sempre estar aguardando a manifestação dos filhos. Adianta, por exemplo, a gente vê aí, hoje, o assunto que é mais comentado, por exemplo, na política, é sobre corrupção. Aí eu falo, vamos mudar isso. Como que nós vamos mudar isso? Vamos entrar para o governo e não vamos nos permitir se corromper. Ah, mas está todo mundo se corrompendo, mas você não se permite corromper. Ah, mas 100%, 99,9% do povo é corrupto, mas eles olham para você e falam, ele não é. Entendeu? Ah, mas vai mudar de uma hora para outra? Não sei quanto tempo demorará para que isso mude, irmãos. Mas você já fez a diferença, você pode ter certeza. Ah, mas você é tonto mesmo, todo mundo lá ganhando dinheiro, só você que não. É melhor ser tonto, mas convicto de quem você é, do que você ser esperto e achando que você é algo que você não é. Esse é o problema. Entendeu, irmão? Desse jeito que eu medito. Por isso que eu estava conversando com você no domingo, dizendo a respeito dessas coisas. Bom, irmão, parece o irmão dizendo assim, o irmão já tem um domínio, né? Quanto Não, a não isso, tenho. né? Não tenho domínio. Eu tenho que meditar também. Então, eu estou dizendo, na hora que você começa a ler, você começa a meditar naquilo ali, as coisas vão esclarecendo, porque eu acredito que já é de Deus, né? Que você está buscando para poder entender, né? A verdade. Mas, irmão, Aí somente vai abrindo. isso que eu Oi? estou falando para você, isso está acessível a todos nós. Não Sim. é uma prioridade minha, isso aqui não é uma prioridade minha, não sou eu, entendeu? Isso aqui está acessível, o texto está aqui acessível para todos nós, entendeu? Eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém, não sou mais espiritual que ninguém, entendeu? Nós somos exatamente iguais, todos iguais, todos iguais. Mas faça isso que eu estou falando para você, pega um texto, qualquer texto, pega um texto, escolhe um texto você na segunda-feira, e traga ele para nós conversarmos a respeito. Não, você não vai me falar qual é o texto que você vai trazer, ou só você vai estar sabendo o texto. Você vai me apresentar esse texto no dia e na hora, e nós vamos conversar a respeito, para você ver que não é nada que é preparado. Não, isso aqui é simples, irmãos. Olha, naquele dia, sendo já tarde. Então eu paro e medito. Por quê? Que a Bíblia está trazendo para mim uma expressão que num dia já tarde. Porque ela quer dizer que não é natural. Porque a Bíblia está querendo ensinar para mim, tá? O que ele está tentando propor para nós, que não era algo que era comum de se fazer, entendeu? Não era algo que se fazia costumeiramente. Então, se não é algo que se fazia costumeiramente, isso me chama a atenção. Por que que Jesus, então, propõe para eles fazer algo que não era comum de se fazer? Por que que Jesus está quebrando aqui os paradigmas? Por que que Jesus está quebrando regras aqui? Por que que Jesus está quebrando aqui leis naturais? Por que que ele está fazendo isso? Então isso vai me chamar a atenção. Tá? Você está entendendo, irmão Serginho? Isso também deve despertar Irmão, todos nós. Nós devemos nos despertar para essas coisas. Porque tem grandezas, irmão, na revelação. Existem coisas aqui maiores do que a própria história. Por trás disso aqui tem uma força muito maior, tem um espírito aqui muito maior do que você entender apenas uma historinha contada.
Então, para isso que a Bíblia é sempre dito para nós, medite no texto. Leia 10 vezes, medite. Leia mais 10, medite de novo. Não mude de texto se você não entender esse texto. Não passe para outra história se você não entendeu essa história. Entendeu? Se você tiver uma revelação dessa história aqui, que é uma sequência em outra história, então você vai na outra história para entender a sequência da revelação dessa história. Aí sim. Pega as concordâncias bíblicas, as passagens que os homens decifraram aqui como sendo continuidade, vai nelas. Entenda, procura entender devagar como que era os costumes da época, como que era as palavras usadas na época. Isso aí você não tem assim, uma necessidade de aprender tudo na hora, não. Isso aqui é uma coisa que é para depois. Isso vai te ajudar também. Mas a revelação, ela salta dessa forma, irmãos, meditando sobre o texto e perguntando para a Bíblia. Sempre eu questiono a Bíblia. Eu sempre questiono o texto. Naquele dia, sendo já tarde. Por quê, então? Qual que era o sentido disso? Por que Jesus fez isso com eles? O que Jesus queria com esse grupo de pessoas? Por que Jesus tirou eles de terra firme, colocou eles em barco, para que eles vivessem momentos de perigo? Por que isso? De sofrimento? Por que isso? Porque tinha que mostrar alguma coisa para eles. Jesus queria ensinar alguma coisa, então eu fico curioso para entender o que era o que Jesus queria ensinar. Porque o que Jesus quis ensinar para eles serve também de ensino para quem? Para nós. O mesmo ensino que passou para eles serve também para nós. É você entender, irmãos, que não é porque você é de Deus que você não vai passar por dificuldades. É você entender que quando na dificuldade você pode se sair bem na dificuldade. Você pode ajudar outras pessoas na dificuldade. Você pode ser um Cristo na dificuldade. Então esses são os ensinamentos que a gente está percebendo aqui. Então as palavras de Jesus passemos para a outra margem, acalma-te e emudece, por que sois tímidos assim? Como é que não tendes fé? Olha as palavras de Jesus no texto. Simples. Poucas palavras ele falou, mas tremendamente reveladoras. Amém? Irmão, quando eu faço alguma leitura, eu entro na história, irmão. Esse que é o problema. Eu não consigo me desvincular. Não entra na história, irmãos. Sai da história e entenda o porquê da história, entendeu? Não fique na Mesmo historinha, na não. hora que estiver meditando. Hã? Mesmo na hora que estiver meditando, tô pensando naquela história. Que nem no caso aí, você disse para ele, tipo, de verso em verso, né? Sim. Versículo por versículo ali, né? E as perguntas que Jesus fez ali, e é uma coisa que, nossa, tem que ter muita luz mesmo. É Não, Deus mesmo para poder abrir a você é mente. essa luz. Essa luz está aí Poder dentro de você. tá? Essa luz está dentro de mim, então, irmão. Essa luz é de mim. Isso aí eu tenho essa fé, Então, né? aham. Essa E luz está por aí. que a minha mente me esclarece, né? Não, isso aí é falta de praticar, irmãos. Porque está aí. Prático. Está aí. A meditação é Então, prática. por isso que eu estou falando para você, escolha um texto, aí segunda você apresenta ele para nós. Faça isso. Você tem aí os 2, 3 dias para você escolher um texto. Não pega um texto grande, tá, Sérgio? Pode pegar qualquer texto, de qualquer livro, de qualquer parte da Bíblia, escolha um texto. Aí você traz ele. Aí nós vamos tentar falar com você para você enxergar, através da meditação, aquilo que eu falo para vocês, que é o evangelho orgânico, entendeu? Através da meditação você vai entender ele. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.